Então, boa noite a todos e todas. Dou as boas-vindas ao segundo colóquio de Políticas Públicas e Direito Administrativo da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu passo a palavra para a professora Carolina Bessa, que é organizadora do evento. Professora Carol, com a palavra. Obrigada, professora Patrícia. Boa noite a todas, todos e todes. Quero cumprimentar a minha colega, também dessa organização, que é a professora doutora Patrícia, pela parceria. A gente está realizando essa atividade pelo segundo ano consecutivo aqui na UFSB. Quero cumprimentar o professor doutor Davi Leles, da UFV, a quem agradecemos imensamente a generosidade de estar aqui hoje para compartilhar aí seus conhecimentos, práticas sobre um tema tão relevante. Falando brevemente, esse colóquio ele foi pensado pela professora Patrícia e por mim em sede de 2 componentes curriculares e em sede de 2 cursos de graduação diferentes, Então, nos cursos de Gestão Pública e Social e no curso de Direito, que nós fazemos parte do corpo docente desses 2 cursos e que possuem componentes curriculares que dialogam com esse tema que é atravessado, por uma perspectiva interdisciplinar, que é o tema das políticas públicas e do direito administrativo. Então, esse quadrimestre, a professora Patrícia está ministrando o componente de introdução à administração pública, que eu já ministrei também, e eu estou ministrando o componente de direito e políticas públicas, que é optativo no direito. Então, a ideia é a gente confluir temas e abordagens afins a essas 2 áreas e levantar também questões, debates que a gente possa encaminhar e que contribuem para a gente repensar, replanejar os nossos próprios componentes, Paty? Então, é sempre interessante essa abertura. O colóquio ele começa hoje com essa palestra, muito importante, e amanhã a gente tem à tarde uma mesa redonda que vai falar sobre metodologias de análise jurídica de políticas públicas com professores aqui da casa e também de fora. Então, quero dar as boas-vindas para todo mundo, agradecer a participação e a parceria e que a gente tenha uma ótima atividade. Obrigada. Obrigada, professora Carolina, por estar aqui na abertura do evento. Eu coloquei fogos de artifício, que foi mais um ano de luta, mais um ano para levar a efeito os componentes e esses desafios que a gente sempre se coloca além, dentro, no âmbito do componente, no âmbito da disciplina, professor Davi, realizar eventos para chamar a atenção dos discentes, trazer intelectuais pensantes para que possa ficar caracterizado que o nosso trabalho aqui não é só intramuros, o nosso diálogo aqui ele se expande para outras instituições. Então, considerando que hoje, nesse horário, é o horário do meu componente de introdução à administração pública, no bacharelado de gestão pública e social, eu agradeço a presença das discentes matriculadas que aqui estão, agradeço a presença, a participação das demais discentes que aqui vieram. Gostaria brevemente, informalmente, de apresentar o professor doutor Davi Augusto Leles, Professor Davi foi meu aluno na Universidade Federal de Viçosa, então quem está aqui fazendo do curso de Direito, vejam só, professor Davi é vocês amanhã. Ele se graduou pela Universidade Federal de Viçosa, como eu disse para a professora Carol, das coisas que a maturidade, que a idade nos dão e nos alegram. Então, o professor Davi é para mim um filho adotivo do coração no âmbito do direito público. Então, o professor Davi se graduou pela UFV, fez mestrado em extensão rural, como eu também fiz na UFV, fez uma tese jurídica, e fez o doutorado na PUC de Minas. Então, hoje ele é na PUC, Davi? É na PUC. Então, hoje ele é doutor em Direito Administrativo e para mim é uma honra, é um orgulho muito grande, pessoa muito querida, sempre foi um discente muito engajado, envolvido, depois se tornou colega, o que me deixava
muito mais feliz, e agora somos colegas e continuamos parceiros em instituições diferentes. Então, professor Davi, muito bem-vindo, fique à vontade, faça uso da palavra como melhor entender. Boas-vindas e o espaço é todo seu. Brilhe. Obrigado, professora Patrícia. Boa noite, Carolina. Boa noite, demais presentes. Não vou cumprimentar a todos nominalmente, né, porque são muitos, e é uma alegria ter a sala cheia. Quando a Patrícia me mandou mensagem, eu nem pensei duas vezes, né? Acho que o pedido da Patrícia tenho sempre que atender, porque eu sou muito grato a ela, por tudo que ela fez, né? Como professora, como colega. Então, ela me ensinou muito direito, me ensinou muito, né, ser um cidadão, ser um professor. Eu aprendi muito com ela, sou muito grato. Então, sempre que eu puder ajudar a professora Patrícia, conte comigo, porque acho que nada que eu fizer vai chegar aos pés, né, de tudo que você fez por mim nessa minha trajetória. E como eu te disse, né, quando você foi embora, eu falei assim, se eu já estou aqui, né, no departamento me despedindo de você como colega, é porque um dia lá atrás você foi minha professora e eu tive o prazer de ensinar e de aprender com você. Então, mais uma vez e publicamente, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Se hoje eu estou aqui, você foi fundamental nessa caminhada. Então, a todos vocês que são alunos da professora Patrícia, aproveitem, né? Vocês têm uma grande professora, uma grande mulher, uma grande jurista aí com vocês. A professora Carolina, eu não a conheço, mas também é um prazer estar aqui e poder, no dia de hoje, conversar, né, com essas duas turmas, e espero estar à altura do que vocês estão esperando, né? As palavras da professora Patrícia foram bem gentis. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui uma apresentação. Eu acho que vai ficar mais fácil de acompanhar e assim também eu não me perco aqui na minha fala. Eu vou ver se ainda me lembro aqui dos meus tempos, né, de ensino remoto. A gente já está um semestre já no presencial, mas o ensino remoto eu manejava aqui o Google Meet muito bem. Espero que eu consiga fazer novamente. Pois bem, né, a professora Patrícia me convidou para que a gente pudesse falar sobre desafios da administração pública, e esse é um tema muito amplo, né, então eu fiquei alguns minutos refletindo sobre o que falar, o que discutir, o que trazer para esse dia de hoje. E aí eu cheguei a esse seguinte conteúdo, que penso que vai atender, né, as demandas, e nós vamos poder tratar de assuntos que são assuntos correntes dentro da mídia, nas discussões diárias que os acadêmicos de direito ou de gestão pública estão trabalhando. Então, eu queria fazer um primeiro momento de definir assim, quais são os desafios da administração pública neste momento em que a gente pode reconhecer o Estado, né, entre o interesse de mercado e o interesse público, e a administração pública se coloca, então, nessa balança. E, uma vez estabelecido esse desafio, dentro de um campo teórico, aí eu queria partir para estudos de caso e trazer aqui 3 exemplos de estatais, que são a CEITEC, os Correios e a Petrobras. E aí eu vou gastar mais tempo com a Petrobras, penso que tem sido um campo de discussão mais cotidiano, e ao final, né, espero concluir com vocês para que serve uma estatal dentro desse cenário de desafio da administração pública. Então, esse vai ser o nosso itinerário aqui para esta noite. Então, vamos começar, então, com os desafios da administração pública, o Estado entre o interesse de mercado e o interesse público. Então, aqui eu quero estabelecer, né, esses desafios da administração pública. Pois bem, por que eu estou colocando a administração pública entre o Estado e o mercado, né? Porque quando o direito administrativo ele surge dentro das revoluções burguesas como uma forma de controlar o poder estatal, né, de vir a garantir ali direito do cidadão, e ali nasce também um sistema capitalista de acumulação. Nesse sistema capitalista de acumulação, a gente vai poder encontrar atualmente, né, uma disputa de capital. Pode ser um capital público, um capital privado, um capital multinacional. O que significa dizer isso?
significa dizer, então, que hoje os mercados, os estados, a sociedade se organiza com 3 tipos de inserções de capital. Pode ser o Estado atuando na economia, e a gente encontra todo esse desenho institucional na Constituição, né, com o Estado atuando diretamente em situações de soberania nacional ou então de interesse público, está lá no 173. Pode o Estado também regular, como está no 174, ou pode deixar que o setor privado atue, né, e a Constituição vai estabelecer, então, a livre iniciativa. E aí nós vamos ter, então, o capital privado. Além desses 2 capitais, em que nós vamos poder enxergar, né, um capital público e um capital privado, a gente pode identificar também a presença do capital multinacional. Não vamos encontrar a presença, né, de capitais vindo de outros países atuando dentro do Brasil, ou o capital brasileiro, seja ele público ou privado, ou uma conjunção dos 2, atuando em outros países. Pois bem, esses capitais, obviamente, eles vão disputar espaço em um arranjo que a gente poderia chamar de arranjo do capitalismo democrático. Como é esse arranjo do capitalismo democrático que está vigente hoje em dia? Ele estabelece 2 linhas de posição. De um lado, nós vamos encontrar o Estado, que tem, pelo menos por uma determinação constitucional maior, a preocupação em materializar direitos e vai intervir na economia. É uma ideia de keynesianismo. Keynes, ele foi um economista que pensou a estrutura de atuação estatal no mercado, né, pós a crise de 1929, e ele dizia, então, que o Estado deveria ter uma ampla presença na economia. Então, o Estado poderia estar presente na economia, gerando empregos, fazendo dinheiro circular, controlando a inflação, né, com dívida pública, concretizando direitos. Então, ele identificava ali um liberalismo social, em que havia uma expansão dos direitos, havia uma expansão da rede de proteção social, havia uma expansão de direitos trabalhistas, e essa expansão mantinha a economia aquecida. Do outro lado, a gente vai encontrar, então, uma visão que já é mercadológica, em que a preocupação é de acúmulo de capital e não de materialização de direitos. E aí nós vamos ter o Estado identificado não mais como um Estado atuante na economia, um Estado que vai intervir por meio de empresas públicas, por exemplo, mas apenas um Estado que vai regular esta economia, né, que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. Então, o Estado vai se distanciar do setor econômico, como fez no Brasil nos anos 90, quando foram criadas as agências reguladoras. Então, o Estado ele passa a se ocupar, nessa visão, né, de arranjo capitalista democrático de mercado, apenas com o político, enquanto o mercado começa a se apropriar de serviços públicos. Então, aquilo que no keynesianismo era sustentado por uma dívida pública, no neoliberalismo, né, nesse arranjo de regulação estatal, é sustentado pela dívida do próprio cidadão. Então, se no keynesianismo a expansão de direitos, de políticas públicas, ela se dava por meio de um Estado bancário, por exemplo, as universidades, um sistema único de saúde, uma rede de proteção previdenciária, dentro dessa visão mais mercadológica, nós vamos encontrar o próprio cidadão financiando esses serviços. Então, ao lado de termos, né, uma rede de proteção social com a Previdência, nós temos também a Previdência privada, a qual todos aqueles que trabalham estão obrigados a ter alguma contribuição, porque a Previdência pública, no momento, é insuficiente para manter a qualidade de vida que foi adquirida ali durante o tempo ativo de trabalho. As universidades, né, elas se expandiram dentro de um campo público, mas nós não podemos esquecer também que houve uma expansão do ensino privado no Brasil, inclusive no ensino superior. E esse ensino privado ele não é bancado pela dívida pública, ele é bancado pela dívida particular. Então, as políticas públicas, as políticas sociais, elas foram deixando de ser financiadas pelo próprio Estado e passaram a ser financiadas pelo próprio cidadão, com vistas a fornecer lucro para o mercado. A gente poderia dizer que o arranjo capitalista democrático, então, tenta se equilibrar entre essas duas vertentes. Ora, tendendo mais a uma economia que vai falar do ponto de vista da materialização de direitos, ora, tendendo mais a uma economia que vai falar, tendendo mais ao acúmulo de capital. Esse arranjo, que é um arranjo de equilibrismo, né, entre as duas pontas,
pode, às vezes, favorecer muito a materialização de direitos. E se isso acontecer, as pessoas que trabalham, né, no mercado financeiro, aqueles que apostam na bolsa de valores, as empresas vão começar a reclamar que deve haver políticas voltadas mais para o acúmulo de capital. Por outro lado, se o Estado começa a atender demais as demandas deste acúmulo de capital, a tendência é que a sociedade comece a entender que os seus direitos, as políticas públicas estão deixando de ser realizadas, e aí o Estado, ao não realizar essas políticas públicas, vai inflamando a sociedade, que vai requerer mais direitos. E aí nós teríamos, então, um ciclo, né, que ora tende para a materialização de direitos, ora tende para o acúmulo de capital. E o Estado ele vai ter que se equilibrar entre estes dois fatores. Esse arranjo capitalista democrático, então, ele faz com que a gente tenha a presença do Estado por meio de empresas públicas, por meio de estatais, tentando também equilibrar essas duas funções. E aí nós estabelecemos, por enquanto, né, qual é esse arranjo capitalista democrático, qual é o desafio da administração pública? É se equilibrar entre essas duas vertentes. Como a administração pública, este instrumento do Estado para concretizar direitos, vai materializar direitos sem deixar insatisfeito aqueles que querem o acúmulo de capital. Ou, pensado de outro modo, para autores mais liberais dentro do direito administrativo, como a administração pública vai atender ao acúmulo de capital sem reduzir completamente a materialização de direitos, causando ali, então, uma comoção social que impede, né, a própria atividade governamental. E esse equilíbrio, então, é o grande desafio da administração pública neste momento. Como ela vai atender a sua função constitucional de materializar direitos? Como ela vai, ao mesmo tempo, atender ao mercado de capitais? Ela tem que se equilibrar entre estes dois pontos. E aí, a partir deste equilíbrio, é que eu queria passar para o segundo momento teórico da noite, que será um pouco mais longo, para a gente fazer alguns estudos de caso, para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar essas políticas econômicas, essas políticas sociais, para a gente pensar a economia a partir da administração pública. Porque penso eu que é impossível pensar o Brasil, pensar a política, pensar a economia, sem pensar a administração pública. Ela é um instrumento por meio do qual o Estado deve concretizar direitos. Mas, nesse arranjo do capitalismo democrático, há mais do que o mero dever ser da lei. E aí eu vou trazer, então, 3 estudos de caso, e por meio desses estudos de caso, nós vamos tentar compreender como é que a administração pública se porta entre essas duas vertentes. Vamos a eles. Vamos imaginar uma primeira empresa. Essa primeira empresa, ela tem 34 mil filiais, 400 mil empregados e dá um prejuízo anual, dá um prejuízo nos últimos 10 anos de 460 bilhões de reais. Então, o Estado, ele montou uma empresa, uma estatal. Essa estatal, hoje, o cenário dela é 34 mil filiais, 400 mil empregados e um prejuízo de 460 bilhões nos últimos 10 anos. Vamos imaginar uma segunda empresa. Essa segunda empresa, ela tem 11 mil filiais, ela tem 95 mil empregados e nos últimos 10 anos ela teve um lucro de 2,6 bilhões. Pois bem, o Estado, ao tentar se equilibrar entre as vertentes de materialização de direitos e acúmulo de capital, quando olha essas empresas, ele pensa, essas empresas podem ser privatizadas como forma de diminuir um déficit estatal, ou elas podem ser privatizadas, como dizem no discurso, né, de privatização, como uma forma de melhorar a prestação de serviços públicos, uma forma de melhorar as políticas públicas. E aí eu gostaria de saber de vocês, para a gente não ficar apenas comigo aqui falando, qual dessas duas empresas vocês privatizariam? E para a gente ter um resultado para divulgar em tela e analisar, eu criei um questionário online, cujo link está aí no chat. Eu pediria a vocês a gentileza de clicar no link e votar em qual dessas empresas
vocês privatizariam diante desse cenário que eu coloquei no quadro 1. E aí eu acho que uns 2 minutinhos é suficiente para vocês pensarem e responderem lá. Já eu divulgo aqui o que a gente conseguiu. Tem 27 pessoas, vou esperar inteirar uns 10, 11 votos aqui para divulgar. Beleza, temos 10 votos. Temos 10 votos. Deixa eu parar a apresentação aqui e vou compartilhar o resultado lá, mas podem votar, podem votar. Muito bem, então vamos ver aqui o que é que vocês privatizariam se fosse o Paulo Guedes. Nós tivemos 4 pessoas optando pela privatização da primeira empresa, a empresa que dá um prejuízo de 460 bilhões, e tivemos 8 pessoas optando pela privatização da segunda empresa, a empresa que dá um lucro de 2,5 bilhões. Alguém que votou na privatização da primeira empresa quer justificar a razão? Alguém, gente, por favor? Fique à vontade. Acho que não. Acho que estão tímidos o pessoal que queria privatizar a primeira empresa. Vamos ver se o pessoal que queria privatizar a segunda apresenta a razão, então. Um dos 8 aí pode dizer a razão de privatizar a empresa 2? De optar pela 2? Diga, Andira, por favor. Boa noite. Eu optei por essa opção porque eu vi que ela tem uma maior chance de crescer. Não sei se foi porque não sei se foi porque foi omitido a questão do prejuízo que essa empresa tem, porque ela não fala, só fala do lucro, não fala do prejuízo. Mas por não ter essa informação, eu priorizei essa questão do lucro. Por ser uma questão, por ela ganhar 2,6 milhões, eu acredito que ela tem um potencial maior para crescer, porque ela tem menos filiais. Enfim, investimento. Beleza. Agora que a Andira falou e deu a razão dela, alguém quer justificar a privatização da empresa 1? Acho que não, né? O pessoal está tímido. Então, muito bem. Então, a gente tem aí a visão da Andira. Eu vou entender que, por uma razão oposta, houve uma opção de privatização da empresa 1. Ela dá prejuízo, talvez, então, ninguém no mercado esteja interessado em comprar esta empresa, né? Então, a gente poderia encontrar aí uma razão de que uma dá lucro e, por isso, ela poderia encontrar uma maior possibilidade de venda, enquanto a outra dá prejuízo, então seria difícil de vendê-la. Então, vamos conhecer essas empresas, né? A empresa 1 é os Correios dos Estados Unidos, são os dados reais dela, e a empresa 2 são os Correios brasileiros. Então, a Andira optaria, né, por privatizar os Correios brasileiros, uma empresa que dá lucro, enquanto os Estados Unidos, que tem uma empresa que dá prejuízo gigantesco, sequer pensa em privatizar essa empresa. E por que os Estados Unidos não pensam em privatizar essa empresa?
que eles compreendem que os Correios eles exercem uma função social muito maior do que o prejuízo financeiro que eles geram para o Estado estadunidense. Eles entendem ali, então, que os Correios deles têm uma função de integração nacional, né? É uma empresa que existe antes mesmo da independência dos Estados Unidos. É uma empresa que tem como principal grupo de clientes cidadão de baixa renda ou pequenas empresas que utilizam o serviço postal dos Estados Unidos como uma maneira de vender seus produtos, sem o qual essas empresas deixariam de produzir, de arrecadar tributos, de gerar empregos. É uma empresa que trabalha com um custo pelo serviço muito barato. Então, ela não cobra para obter lucro, ela cobra para prestar uma política pública de integração do território nacional dos Estados Unidos. Os Correios brasileiros também, né? Ele também tem essa função de integração do território nacional, ele tem essa função de atender uma população em regiões geográficas às quais empresas privadas, né, não estão presentes, e apesar de o discurso midiático ser de que ela é uma empresa que dá prejuízos, na verdade ela é uma empresa que dá lucro. Então, não é que houve uma omissão, né, Andira? Acho que no balanço dos 10 anos ela não deu prejuízos, né? O balanço dela é um balanço positivo, é um balanço que fica no azul se a gente verificar os últimos 10 anos dos Correios. E aí, eu trouxe essa comparação também porque a gente, acompanhando os noticiários, a gente consegue enxergar que os Correios estão sempre na mira da privatização. E estão na mira da privatização no sentido de, olha, os Correios, eles podem gerar um dividendo para o Estado se nós vendermos ele. E o discurso contrário, né, a essa privatização, é o discurso de os Correios, eles importam muito mais pelos direitos que materializam, não apenas com a entrega de carta, né, porque eles fazem também serviços de telefonia, de banco, né, de CPF, de integralização do correio, do território nacional. Isso é mais importante do que o lucro eventual que ele vai ter. Então, a gente ficaria aí no equilíbrio entre essas duas argumentações. É óbvio que a gente está trazendo aqui um exemplo midiático momentâneo, né, e uma empresa dos Estados Unidos que era conhecida às cegas. Mas se a gente continuar aprofundando nessa conversa sobre qual é a função dessas estatais, será que só o Brasil trabalha dessa maneira? A gente pode trazer, então, dados do mundo para a gente poder compreender como funcionam as estatais mundo afora. Porque é dito por aí que o Brasil, né, o Estado brasileiro, a administração pública brasileira, é uma administração pública inchada, é uma administração pública muito grande, muito volumosa. Né? Isso seria ineficiente, isso seria incapaz de gerar eficiência na prestação do serviço público, ineficiência na realização de políticas públicas. Mas se nós formos olhar os dados sobre empresas estatais no mundo, nós vamos constatar que o Brasil é um país que tem pouquíssimas empresas estatais. Nós temos 477 empresas estatais. E nós somos um país de grandeza continental, em termos geográficos. A Alemanha, que ela tem geograficamente o tamanho de um estado brasileiro, ela tem 15.707 empresas estatais. Então, a Alemanha entende que a presença de estatais na economia, né, esse setor da administração pública, é importante para concretizar direitos, é importante para materializar aquilo que está previsto na Constituição. Os Estados Unidos, que é utilizado como exemplo, né, de liberalismo econômico na Terra, tem 7.000 empresas estatais. A China, que tem um modelo econômico distinto, né, tem 9.112. Então, é um número relativamente bem próximo. A gente pode observar que, a depender do tamanho geográfico do país, né, China, Estados Unidos, o Brasil está muito aquém. A depender, né, da compreensão do que se fazer com o aparelho do Estado, com a administração pública, né, a presença da estatal ela está muito pequena no Brasil. E as estatais que existem são estatais também que são tidas como estatais que precisam ser vendidas, né, alienadas. Vejam, aqui a gente está falando, então, do capital público, mas se a gente considerar o capital
multinacional, a gente também vai encontrar números que são bem interessantes. Então, lá atrás eu disse, né, o capitalismo de acumulação tem o capital privado, esse não nos interessa, porque estamos falando de administração pública, o capital público e o capital multinacional. Então, entre as estatais multinacionais, a gente vai encontrar a China com a maior presença. Ela tem 257 estatais multinacionais, enquanto o Brasil tem apenas 12 multinacionais estatais, né, entre elas, por exemplo, Itaipu, né, com a participação do Paraguai. Qual é a vantagem de se ter uma multinacional estatal? Você faz presença dentro do mercado de um outro país. Então, a China, ela tem multinacionais que atuam, por exemplo, na África, no setor da agricultura. Ela faz isso porque ela quer acabar com a fome na África? Não, ela faz isso porque lá ela vai ter terreno, ela vai ter espaço para plantar alimentos para ela própria. Então, ela está uma colonização moderna do território africano, plantando grãos, plantando alimentos que serão remetidos à China e não ficarão naqueles países. Então, ela investe nesse setor multinacional para manter, né, a agricultura da China ativa, ainda que além de suas fronteiras de soberania. Também no sentido de tecnologia, né, as empresas multinacionais elas podem se aliar para estabelecer ali critérios de tecnologia para se desenvolverem. Então, os países podem fazer parcerias, juntam seus recursos e estabelecem ali estatais multinacionais. O Brasil é exemplo do que acontece dentro do território do capital público, também tem poucas estatais multinacionais. Agora vamos conhecer um pouco, né, o perfil dessas estatais. As estatais, né, elas não ficam apenas também no capital multinacional, né? Elas também podem dividir o capital privado. E aí a gente vai encontrar exemplos interessantes, né? Por exemplo, 20% do capital da Volkswagen pertence ao Estado alemão. 84% do capital da EDF, que é uma empresa é uma construtora francesa, né, pertence ao Estado francês. A Airbus, né, que é uma empresa de tráfego aéreo, 11% pertence ao Estado francês. A Renault, né, uma indústria automotiva, 15% pertence ao Estado francês. A Peugeot, 13% pertence ao Estado francês. Por que a França investe numa indústria automotiva? Ela faz isso porque o desenvolvimento tecnológico ele gera uma complexidade econômica. Essa complexidade econômica gera um acúmulo maior de capital, e com um acúmulo maior de capital é possível realizar mais direitos. É possível ter maior qualidade de vida para o cidadão. Então, ela não deixa que apenas o setor privado invista nesse setor. Ela permite também que ela, enquanto um Estado nacional, invista para direcionar comportamentos, direcionar pesquisas, fazer ali uma inserção desses carros em territórios estrangeiros. Então, é importante, né, para a França ter o seu próprio veículo e que esse veículo seja competitivo no campo internacional. A China, né, ela tem uma indústria de petróleo que é 100% chinesa, ela é 100% estatal. Então, ela não distribui dividendos. Ela simplesmente atende ao mercado chinês de combustíveis. Não está preocupado em redistribuir lucros e dividendos, como acontece no momento com a Petrobras, como a gente vai ver daqui a pouco. A Noruega, né, a empresa estatal deles, a Statoil, 67% pertence ao Estado norueguês. E boa parte desses recursos da Noruega são destinados às políticas de desenvolvimento social e desenvolvimento humano que a Noruega implementou desde a década de 60, quando descobriu o petróleo. A Noruega era, até os anos 80, um país agrário. Em termos de complexidade econômica, em termos de produtos que eram exportados, a Noruega estava muito atrás do Brasil na década de 80. Então, ela tinha baixa complexidade. A Noruega era uma fazenda, né, dentre os países nórdicos. Com a descoberta do petróleo e com o investimento desses recursos em saúde, educação, ciência e tecnologia, a Noruega conseguiu deixar de ser um país agrícola e passou a ser um país de capitalismo avançado, graças a essa complexidade econômica conquistada
com esse investimento público. No Japão, né, tem uma empresa de tabaco, a Japan Tobacco, cujo 33% pertencem ao Estado japonês. E a Inglaterra tem a BBC, 100% do Estado inglês, porque para os países, né, de capitalismo avançado, os países que entendem a função de uma empresa estatal naquela balança, né, do capitalismo democrático como algo importante, eles entendem que a guerra cultural também é importante. Então, a BBC, ela produz cultura que é exportada para todo mundo, em forma de termos aí um soft power, né, do que é a vida na Inglaterra, de que aquilo é que é bom, e que a gente não é aquilo, que não, como gostaríamos de ser. Isso não acontece só com a Inglaterra, né? A gente tem esse soft power presente em outros momentos também. Basta abrir o catálogo, né, da Netflix e a gente vai ver lá diversas produções oriundas, né, da Coreia do Sul, da Índia, da Alemanha. E isso acontece porque esses países impõem a essa empresa privada algum nível de produção cultural interna, né, para poder importar e fazer propaganda daquele país e fazer, né, comunicação cultural. Então vejam que as estatais, elas estão presentes no mundo, muito mais do que no Brasil, nos 3 níveis que a gente falou agora há pouco, né? No nível do capital público, no nível do capital multinacional e também da presença do Estado dentro de uma percepção do capital privado. Então as estatais, elas não são uma invenção brasileira, longe de ser o país que tem mais estatais, e essas estatais aqui, elas estão, então, equilibradas entre esses 2 fatores. Vamos, então, aos exemplos, aos estudos de caso do Brasil. Empresas públicas. Vamos começar com a Ceitec. Alguém já ouviu falar da Ceitec? Nunca ouviram falar? Obrigado, Roberto, pelo feedback aí. Andira também não. Obrigado, Andira. Muito bem. A Claudilene também não, a Stephanie não, a Wanda não. A Ceitec, então, é uma indústria desconhecida, né? Uma pena, porque a Ceitec é importantíssima dentro do cenário nacional. A Ceitec, já que vocês não sabem, essa empresa que aparece aí, né, a imagem dela, a sede dela é esta aí, e ela é a única fábrica de chips e semicondutores da América Latina. Para que serve chip semicondutor? Para você conectar na internet 5G, para você ter robô, para você fazer o carro ligar, para você decolar o avião que a Embraer faz. Chips semicondutores é a base tecnológica do futuro. A China é, no momento, a maior importadora de semicondutores do mundo. E isso gera complexidade econômica, obviamente. Então, se a gente considerar o cenário mundial, a China produz, os Estados Unidos produz, a Europa produz chips e semicondutores. Neste canto aqui do mundo, onde nós estamos, a única fábrica capaz de produzir é a Ceitec. Desde que a Ceitec foi criada, foi investido nela 600 milhões de reais. Então, desde 2008, está se investindo aí 600 milhões de reais. E ela hoje tem um prejuízo de 160 milhões. Então, ela já acumulou um prejuízo de 160 milhões. Estima-se que, em continuar esse ritmo de investimento, a Ceitec chegará a um equilíbrio econômico, ou seja, deixará de dar prejuízo entre 2025 e 2029. Então, ela não é uma empresa lucrativa para o Estado brasileiro. Se a gente for relembrar, né, aquela balança, a contrário do que a Andira disse, né, o Estado brasileiro poderia dizer, olha, essa empresa dá prejuízo, ela seria aquela empresa do cenário 1, vamos privatizá-la. Eu imagino que tenha sido isso que aquelas 4 pessoas pensaram. Mas a importância dela está para além dessa questão financeira. Porque a complexidade econômica e a possibilidade de desenvolvermos novas políticas públicas e termos recursos
passa por gerar investimento. Não sei se vocês sabem, mas o pré-sal, lá atrás, quando começou a ser pesquisado, contava com a participação da Shell, que é uma empresa privada. Só que a Shell chegou um momento e disse para a Petrobras: não quero colocar mais meu dinheiro a fundo perdido. Eu estou investindo em algo que nunca poderá dar certo. E eu devo lucros e dividendos para os meus acionistas. Estou fora. A Shell retirou-se, então, da pesquisa da lavra de petróleo do pré-sal. A Petrobras continuou investindo. E graças a esse investimento público é que foi descoberto o pré-sal, com tecnologia 100% brasileira. Isso que é feito aqui com a CEITEC de investimento público, acontece também em outros países. Aquele conto de fadas, né, de que a Apple e a Microsoft, ou a IBM, né, surgiram numa garagem lá na Califórnia, com 3 nerds fumando maconha e montando um computador experimental, obviamente não condiz com a realidade, né? Houve bastante investimento público até que aquelas empresas pudessem dar lucro. O mesmo acontece com a Coreia do Sul. Ela investiu muito dinheiro para que Hyundai pudesse se tornar uma grande empresa campeã mundial, que a Samsung pudesse ser uma empresa campeã mundial. Então, desenvolver tecnologia leva tempo e custa dinheiro. Isso acontece no mundo todo com a presença de capital público ou capital multinacional. Mas, para além desse dinheiro que é investido na CEITEC, nós temos a importância. Ela empregava, e digo empregava porque esse número aqui está desatualizado devido a uma fuga de cérebros, né? Alguns pesquisadores da CEITEC já saíram do Brasil e foram contratados por empresas públicas da Austrália, Nova Zelândia, desses países que estão tentando também desenvolver suas próprias tecnologias. A CEITEC fornece 1/3 dos insumos consumidos no Brasil. Então, as montadoras de carro, para tirar o carro do pátio, eles precisam de um chip para o carro ligar. Sem esse chip, o carro não funciona, não sai da montadora. 1/3 desses carros tem chips fornecidos pela CEITEC. A CEITEC ainda não conseguiu fazer o chip para decolar avião, e a gente ainda depende do avião, do chip dos Estados Unidos, para o nosso avião, né, da Embraer. Então, quando os Estados Unidos não quer mandar o chip, como não quis há uns anos atrás, porque o Brasil estava negociando com a China, a gente produz o avião, mas ele não serve para nada porque ele não decola. Ela é uma das 8 empresas do mundo capazes de produzir o chip de passaporte. Então, dentre todas as empresas de semicondutores, ela é uma das 8 que produz passaporte. Ela é a única que produz chip com silício. Essa é uma tecnologia desenvolvida no Brasil. E ela fazia, essa pesquisa foi desligada, pesquisas de Covid, de identificação de Covid, né? Tecnologicamente, já de se identificar quem está contaminado, quem não está, testes rápidos, identificar padrão genético, mas os recursos foram cortados, porque se entendeu que essa empresa não estava possibilitando acúmulo de capital. E esses direitos que ela materializa aqui, de dignidade humana, e desenvolvimento tecnológico, complexidade econômica, não eram tão interessantes assim para o Estado brasileiro. E aí, o Paulo Guedes quer privatizar a CEITEC. Vocês ainda não a conheciam, a próxima vez que verem notícias talvez vão saber. Mas é engraçado que ele quer privatizar a CEITEC, mas admite que se privatizar a CEITEC, ele estuda formas de o governo estuda formas de atrair fábricas de semicondutores para o Brasil. Ou seja, em vez de investir na indústria que nós temos, né, a CEITEC, vai privatizar para que passemos para o setor privado o desenvolvimento dessas tecnologias, que não faz nenhum sentido do ponto de vista de complexidade tecnológica, que não faz nenhum sentido do ponto de vista de atender aos mandamentos constitucionais de proteção do mercado interno, de desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza, né? Então, o governo quer privatizar, mas se privatizar, vai ter que trazer uma empresa privada para compensar. Ou seja, na verdade, quer abrir um espaço para que o setor privado venha a ocupar, né? Nós estamos falando, então, daquelas duas vertentes lá do primeiro ponto, de não materialização de direitos, de não desenvolvimento nacional, de não complexidade econômica, para permitir acúmulo do capital privado.
Então vem uma indústria privada para distribuir dividendos para atuar no setor. A lógica, Andira, é essa. Então essa é a Ceitec. Segundo caso, os Correios, que a Andira disse que privatizaria. Mas eu espero que até o final da minha fala ela mude de ideia. Se já não mudou, ao descobrir. Bom, os Correios, como a gente viu, ela é uma empresa pública que ela é lucrativa. Então, se o discurso é vamos privatizar porque não dá lucro, como a Ceitec não dá, mas tem um importante componente de desenvolvimento nacional, esta linha argumentativa não vale para os Correios. Já estabeleceu que elas são uma empresa lucrativa. Ainda assim, a gente sabe, né, que esse discurso de privatização existe, e aí vamos conhecer os argumentos, que são bem próximos do que a Andira colocou para a gente. Olha, ela dá lucro, mas eu não sei, talvez, né, o balanço aí esteja ocultando alguns anos, e de fato, Andira, ela teve um cenário de prejuízo entre 2013 e 2016, tá? Mas esse cenário de prejuízo em 2013 e 2016 foi incapaz de, dentro da década, diminuir a capacidade de lucro dos Correios, tá bom? Mais do que isso, é um setor, como você mesma disse, de capacidade de investimento e ampliação, né? Ele dá lucro, tem poucas filiais, pode empregar mais gente, e aí dizem que haverá uma livre concorrência no setor, então vai ter uma melhoria do preço e do serviço. Esses são os dois argumentos que acompanham, né, os discursos de privatização, os discursos que levam para a corrente de mercado e acúmulo de capital, né? Mas vamos conhecer, então, os argumentos contra a privatização dos Correios. Esses são os argumentos a favor. Vai melhorar o serviço, vai ficar mais barato e dá prejuízo. Vamos lá. Bom, aqui até mais, né? São 20 anos. De 2013 a 2016, a gente consegue enxergar realmente um déficit. Mas esse déficit aqui é incapaz de derrubar a empresa. O setor privado também, às vezes, tem déficits, né? A Nubank, por exemplo. A Nubank está sempre no vermelho, mas para os analistas de mercado, ela é a empresa do futuro, né? E os donos não vendem. Mas vejam, né, os Correios têm sempre um superávit, e se somarmos a série histórica, nós teremos também os Correios de maneira superavitária. Então, a gente chega à conclusão de que houve lucro, e além de ter havido lucro, deste lucro houve um repasse de 9 bilhões para a União. O que a União faz com esse repasse de 9 bilhões? Mantém as universidades funcionando, compra vacinas, leitos nos hospitais, infraestrutura. É verba discricionária, que vai poder ser gasta com realização de políticas públicas. Não há concretização de direitos, não há materialização de direitos sem dinheiro. Então é preciso ter dinheiro porque se realiza políticas públicas. É preciso ter dinheiro porque tem uma universidade pública gratuita e de qualidade. E os Correios fazem repasse de recursos. Ainda com relação ao valor, eles querem vender com um valor abaixo dos ativos da empresa. 1 bilhão e qualquer coisa. Confesso, se eu tivesse 1 bilhão e qualquer coisa, eu comprava. Porque com um ano, eu já teria o meu investimento de volta. E daí para frente, eu acumularia 1 bilhão de lucros todos os anos. Então, está vendendo muito baixo. Se alguém aqui, né, tem um pequeno negócio, uma empresa, pense se você venderia pelo valor que você ganha em um ano ali. Pense que é um valor baixo. Eles dizem que vai aumentar a competição do mercado. Bem, na verdade, essa competição já existe. Quando a gente compra alguma coisa na internet, a chance de uma empresa privada bater à porta para entregar a encomenda é muito elevada. Os Correios também entregam, mas as empresas privadas também. Os Correios têm monopólio sobre o correio de cartas aéreo. Por quê? Porque a Constituição diz. Para todo o resto,
já há uma competição de mercado. E essa competição de mercado acontece com os Correios fazendo um preço mais barato do que as demais empresas privadas. E ainda que faça um preço mais barato, né, o Correio, mesmo que não desse lucro, ele tem uma função de integração nacional, como eu dizia há pouco. Ele não está ali simplesmente para criar uma entrega de carta. Ele está ali para integralizar o território nacional. Ele está ali para levar uma carta numa comunidade rural, num canto do Brasil, onde não tem banco, onde não tem internet, onde não faz CPF, mas os Correios estão lá. Eles vão. Eles levam um chip do celular, eles têm uma rede de telefonia. Então, eles fazem um sistema de integração nacional que é muito mais importante, materializa mais direitos, do que o sentido financeiro dos Correios, que ainda assim também é superavitário. Mais do que isso, a gente analisar os exemplos de privatização dos Correios pelo mundo, né, a gente vai ver que o preço subiu e a qualidade do serviço caiu. Pela mesma entrega, um serviço privado cobra mais caro já no Brasil do que os Correios. Portugal está tão decepcionado com a privatização dos Correios que eles estão estudando reestatizar os Correios portugueses. E o governo brasileiro já admitiu que, se privatizar os Correios, vai ter que criar outra empresa pública para atender áreas não lucrativas. De novo, a ausência total e completa de lógica do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da administração pública, de materializar direitos. Então, o intuito não é melhorar o serviço. O intuito é passar para o setor privado, é permitir o acúmulo de capital. E o Estado fica com um déficit. Se o Estado não quer ficar com um déficit, por que privatizar, então, os Correios? Mais uma vez, né, os argumentos de privatização se contorcem para eles chegarem à ideia do acúmulo de capital, na visão mais mercadológica do neoliberalismo, deixando de lado uma racionalidade de materialização de direitos. Vamos para a terceira e última, a Petrobras, que acredito que todos vocês tenham ouvido falar, e todo dia é notícia, né? Então vamos a ela. Mas antes, vou retomar um pouquinho aqui. Na economia, né, a gente vai poder falar, então, de duas visões de desenvolvimento. Do desenvolvimento vem de fora, desarrollo hacia fora, ou o desenvolvimento que se faz aqui dentro, o desarrollo hacia adentro. O desarrollo hacia fora é uma ideia de a gente tem que importar a tecnologia, a gente não consegue desenvolver a nossa própria, a gente está para trás mesmo, o brasileiro não dá conta, tem que acabar logo com isso aqui do ponto de vista tecnológico e ter só o setor privado atuando nesse setor. E o desarrollo hacia dentro, né, o desenvolvimento que nós fazemos aqui, ele pensa o contrário, olha, não, a gente pode ter o nosso próprio desenvolvimento nacional, a gente pode desenvolver a nossa própria tecnologia, a gente pode estabelecer aqui parâmetros de desenvolvimento nacional, acúmulo de capital, complexidade econômica que vão desembocar em políticas públicas, que vão desembocar em desenvolvimento humano, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com a Noruega. Então, essas duas visões, elas remontam àquela ideia inicial de estarmos, de um lado, o Estado querendo materializar direitos, e do outro, o mercado querendo acumular mais recursos. Pois bem, o Brasil não é o único a ter a sua soberania sobre os recursos minerais. O México tem desde 1938, o Irã em 1951, o Egito em 1956, a Noruega desde 1969 e o Chile em 1972. Então, o Brasil já pensou que o setor energético é um setor importante. Então, ele definiu que tem que ter soberania sobre os recursos minerais que importam para o setor energético. E aí a gente pode estar pensando, dado a discussão midiática que acontece, de que só o Brasil tem monopólio sobre os recursos minerais, o que não é verdade. A gente vê em vários países. Mais do que isso, se a gente for olhar as reservas de petróleo do mundo,
a gente vai ter a maior parte em controle estatal e a menor parte em controle privado. Então, o modelo de exploração de petróleo que o Brasil estabeleceu com a Petrobras não é o único no mundo. Aliás, pelo contrário, né? Ele é o modelo predominante. A maior parte dos campos de petróleo do mundo são públicos, não são privados. E os países que têm os campos privados, como, por exemplo, os Estados Unidos, há uma forte presença do Estado no setor. Então, não é qualquer país que consegue montar ou retirar petróleo dentro do território dos Estados Unidos. A Petrobras tinha, né, aquela refinaria de Pasadena, que a época que era da Petrobras não valia nada. Hoje é uma das mais lucrativas do mundo, curiosamente. Né? Mais do que isso, né, o modelo estatal de empresa de petróleo também é o predominante. Considerando as maiores empresas, nós temos 14 estatais e apenas 7 empresas privadas no mundo. A Petrobras é uma dessas 14. É a 8ª maior, até um tempo atrás. Então, veja assim, que o modelo de exploração da Petrobras, ele não é um modelo único no mundo. A gente não está aqui diante de um cenário em que só o Brasil fez esse arranjo institucional. Este é o arranjo institucional predominante no mundo. Vamos conhecer, então, um histórico da Petrobras, desde o surgimento de sua ideia e implementação até os dias de hoje. Muito bem. Em 1934, a gente tem o Código de Mineração. E o Código de Mineração faz a separação da propriedade do solo e das riquezas do subsolo. Então, até 1934, né, a propriedade privada era também a propriedade sobre as riquezas que estavam lá no subsolo. De 1934 em diante, a gente separou. Você pode ter a sua propriedade, mas a riqueza que está no subsolo é do Estado. E aí, em 1950, surge a campanha de O Petróleo é Nosso. É uma campanha liderada, inclusive, pelo escritor Monteiro Lobato. Mas esse petróleo é nosso aqui, na visão do Monteiro Lobato, era uma visão, o petróleo é nosso do setor privado, não do Estado. Na disputa entre uma coisa e outra, o Conselho Nacional do Petróleo estabeleceu que o petróleo é nosso, público, e não privado. E o Monteiro Lobato, então, saiu derrotado dessa visão. E já que o petróleo é público, nós temos que ter, então, uma empresa pública capaz de explorar esta riqueza e garantir a soberania nacional. E aí, em 1953, cria-se a Petrobras, durante o governo Getúlio Vargas. Qual é o objetivo da Petrobras, desde a sua criação? Ter exclusividade na exploração do petróleo, acabar com a importação, pagamentos atrelados a seu consumo em uma sociedade de massa e desenvolver capacidade técnica relacionadas ao complexo produtivo. Quando a Petrobras nasce, o Getúlio Vargas a pensa como uma indústria capaz de atender ao mercado interno. Vamos produzir a nossa própria gasolina, o nosso próprio álcool, o nosso próprio diesel, a nossa própria matriz energética. E ela era essencialmente pública. A ideia era, inclusive, que ela fosse uma empresa pública, ou seja, capital 100% público. Mas, nas negociações, naquela balança do capitalismo democrático, ela se tornou uma empresa de economia mista, ou seja, ela tem capital público e tem capital privado. Então, a gente já tem aí uma visão de que, às vezes, vai se atender mais ao privado e, às vezes, mais ao público. Mas não havia capital estrangeiro, como a gente viu agora há pouco, né? Que são 3 tipos de capital. O capital estrangeiro ele entrou só em 1967. Foi o primeiro aporte de capital estrangeiro na Petrobras, em 1967. Para quem não... se o ano não está batendo nenhum sino aí, estávamos, durante o período da ditadura militar, com forte influência dos Estados Unidos na organização do Estado brasileiro e da administração pública brasileira. Então, temos aí uma influência internacional. Em 88, a Constituição vai estabelecer um monopólio sobre o setor privado, sobre o setor de petróleo.
Então, a Constituição vai dizer, olha, a partir de agora, nós temos um monopólio sobre a exploração, sobre o petróleo, é nosso e nenhuma empresa privada pode ter. Por que a Constituição fez isso? Porque o petróleo, ele é uma questão de soberania nacional. O ministro da Defesa do Bush Filho, lá nos Estados Unidos, apesar de lá termos um setor privado, ele dando uma entrevista uma vez, ele disse por que tem tanta presença do Estado no setor petrolífero nos Estados Unidos. Ele disse, porque petróleo é uma questão de soberania nacional, é uma questão de segurança nacional. Se nós não cuidarmos do petróleo, a gente deixa de controlar as ações econômicas. E a Constituição de 88 entendeu isso e por isso estabeleceu este monopólio. Porque o petróleo é uma questão de soberania nacional, é uma questão de segurança nacional. E a razão é bem simples, né? Petróleo não é banana. Se você chega ao supermercado para comprar banana, não tem banana. Ou você compra uma maçã, compra laranja, compra abacate, volta no dia seguinte e compra banana. Mas se falta petróleo, o cenário é completamente distinto. O preço da banana é um preço de mercado. Quando tem oferta, tem demanda, o que determina o preço. Quando não tem, pode ficar um pouco mais caro. Mas o petróleo ele não é definido por essa regra de procura, né? Não é a livre mão do mercado. São razões militares, são razões políticas que estabelecem o preço do petróleo. Inclusive, há um tempo atrás, em 2018, salvo engano, o Trump colocou o barril do petróleo custando menos $1. Por que o barril do petróleo estava custando menos $1? Porque eles queriam que o Irã, que estava produzindo, não tivesse para quem vender. E a Rússia foi lá e bancou, não, Irã, eu banco a produção, pode fazer. Então, vejam, são questões políticas, são questões que garantem a soberania. Se a gente não entender que o petróleo, a gasolina, o diesel, o álcool determinam soberania nacional, a conversa fica distante do que se estabelece a própria Constituição. Porém, em 95, com a emenda constitucional 9, né, do Fernando Henrique Cardoso, a gente desnacionalizou os recursos minerados. Essa emenda constitucional aqui diz o seguinte, olha, agora pode passar para o setor privado a exploração, o refino, não vai ser exclusividade da Petrobras. Hoje, com a emenda 9, o monopólio é apenas sobre a riqueza no subsolo. Pode privatizar a exploração, privatizou o refino, privatizou a distribuição. O Brasil só é dono do que está no subsolo. Então, essa conversa de dizer, a Petrobras privatizar, vai ter concorrência, a concorrência já existe. Desde 95, já é concorrência. Mais do que isso, até então, o controle da Petrobras era de 82%. Ou seja, o Estado brasileiro detinha 82% das ações da Petrobras. Significa o quê? O dinheiro da Petrobras, o lucro que ela gera, é reinvestido em pesquisa. É reinvestido em materialização de direitos. É repasse para a União. Fernando Henrique diminuiu para 51%. Ou seja, abriu completamente o capital privado. Por que o Fernando Henrique fez isso? Ele fez isso porque ele acreditava, à época, que o Brasil tinha pouco petróleo. A gente tem pouco petróleo. A Petrobras, num horizonte de tempo muito curto, vai ser nada, porque o petróleo vai acabar aqui no Brasil. Então a gente tem que explorar tudo que tem, rápido, pegar essa grana e torrar ela. Essa era a mentalidade quando o Fernando Henrique assumiu. Mas a Petrobras foi resiliente e continuou investindo em pesquisa. E, ao contrário do que o Fernando Henrique imaginava, em 2006, nós descobrimos o pré-sal. Com a tecnologia 100% brasileira, né?
já que a Shell, como eu disse agora há pouco, caiu fora. E aí a gente descobriu que as nossas riquezas eram muito maiores do que o Fernando Henrique imaginava. E vão durar muito, muito, muito tempo. Ainda bem que ele estava errado. O Fernando Henrique queria privatizar a Petrobras. Na queda de braço, o Estado conseguiu ficar com 51%. Ele queria explorar tudo e fechar a empresa. Ainda bem que ela ainda está aqui. Num cenário futuro que já discutimos. E quando descobrimos esse pré-sal, o Brasil, já ciente da doença holandesa, né, é chamada doença holandesa porque a Holanda, na década de 60, descobriu reservas de gás natural, tirou aquele gás natural de maneira acelerada e não soube reutilizar aqueles recursos e teve uma grave crise econômica e social. Durante os anos 70, 80, foi só se reerguer no final dos anos 90. Então o Brasil decidiu fazer o que a Noruega fez. E aí, em 2010, promulgou a Lei 12.351, que estabelece o Fundo Social e Partilha dos Recursos do Pré-Sal. Esta lei estabelece que a Petrobras exploraria o pré-sal, a Petrobras investiria os recursos do pré-sal em saúde, educação, ciência e tecnologia, que faria o repasse para atender o artigo 3º da Constituição, que diz que o Estado brasileiro tem que erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades regionais. Antes dessa lei, os municípios e estados produtores ficavam com 100% dos recursos. Agora, pensando numa federação, eles devem repartir esses recursos. Excelente! Se há 12 anos estivéssemos tendo esse investimento, quem sabe nós já não estivéssemos, né, com um sistema único de saúde mais bem implementado, uma rede de proteção social mais bem implementada, previdência, universidades públicas se expandindo. Por que não, né? Reajuste de salário para professores, servidores, já que não os temos há muito tempo. Ampliação de vagas, laboratórios, biblioteca, pesquisa. Porque, vejam, em 2010, a Petrobras entendeu que, apesar de o Fernando Henrique estar errado, o petróleo vai acabar um dia. Não será no nosso horizonte de vida, mas o petróleo vai acabar um dia. No dia que o petróleo acabar, a Petrobras é inútil. Então ela precisa desenvolver uma matriz energética alternativa. Daí porque, além de investir nas políticas sociais, de compreender o Estado como materializador de direitos, ela investia também em tecnologia, como o Estado faz hoje, como o Brasil faz hoje, ainda de maneira muito pequena, com a CEITEC. Porque no futuro não vai ter petróleo. Mas, infelizmente, em 2016, a gente passa, né, por um processo de golpe político, não tem outra palavra para utilizar, em que a Petrobras, né, que tinha subido, ela tinha 81%, né, antes do Fernando Henrique, 51% com o Fernando Henrique. Quando foi descoberto o pré-sal, lançaram-se novas ações da Petrobras para financiar a exploração do pré-sal, e a União comprou a maioria dessas ações. A Petrobras chegou a 70%. Hoje a Petrobras tem de novo 51%, que é o mínimo que a lei manda. E aí adotou-se já no governo Temer a paridade de preço internacional. Paridade de preço internacional é dizer que dentro do Brasil vai se vender a gasolina, o diesel, de acordo com o valor do barril lá fora, em dólar. Hoje nós estamos com uma gasolina já com um preço menor do que era há um tempo atrás, mas isso graças a uma redução do ICMS, que na verdade é o Estado abrindo mão de arrecadação. O ICMS, que foi retirado da gasolina, é a principal fonte de recurso para os estados. O ICMS é a principal fonte de repasse para os municípios. Há municípios que não conseguem arrecadar para pagar as contas. Sem o repasse do ICMS, eles vão ficar
sem realizar políticas públicas. Por quê? A vacinação acontece no campo municipal. A internação em hospitais é no campo municipal. A maioria das escolas públicas acontece no campo municipal e estadual. E o ICMS, que foi retirado do combustível, é o principal financiador dessas políticas públicas. Mas o preço continua com a paridade internacional. Se voltar ao ICMS, nós vamos ter uma gasolina em torno de R$ 9,00, né, que estava aqui em Viçosa, que ainda está abaixo do preço internacional. O preço internacional, sem a Petrobras absorver nada, a gasolina estaria hoje em torno de R$ 11,00. Então, a Petrobras ainda absorve um pouco. Ainda assim, né, com o preço de paridade internacional, em 2018 a Petrobras ainda era a 8ª maior empresa do mundo do petróleo. E de lá para cá, o que a gente já teve, né? Greve por conta dos preços do diesel. E de 2018, 19 em especial, para até 2022, a gente está presenciando venda de ativos, ou seja, a Petrobras está vendendo refinarias, a Petrobras, os postos BR, eles não são da Petrobras, é de uma empresa privada, já foram vendidos, né? Então a gente não tem capacidade de refinar nosso próprio petróleo. Os lucros que a Petrobras advém do preço da paridade internacional ficam com o setor privado. Então a Petrobras já distribuiu no ano passado, né, 101 bilhões de reais em dividendos. Desses, 37 foram para a União e 64 bilhões foram para acionistas. A maior parte desse recurso vai para acionistas internacionais, já que o capital presente na Petrobras é um capital multinacional. Então, a gente tem aqui um cenário, né, de completo desmonte da capacidade tecnológica, de complexidade de geração de emprego, de geração de qualidade de vida, de geração de políticas públicas no nível municipal, no nível estadual, dado a esse desequilíbrio, né, que a gente conversou no começo, entre a função de materializar direitos e a função de permitir acúmulo de capital. A Petrobras hoje claramente atende apenas à função de acúmulo de capital. E para tentar fazer com que a população não se revolte, à medida que o governo entendeu possível de fazer, foi cortar o ICMS. Só até o final do ano, logo após as eleições, também de uma maneira muito coincidente. Basta somar 2 mais 2. Gravando, vou manter minha crítica matemática. Conclusão. Para que serve uma estatal? Qual o sentido de existir uma empresa estatal? Materializar direitos. Uma estatal não existe para acumular capital. Uma estatal existe para materializar direitos. A presença do Estado na economia existe para materializar direitos. Para que serve a CEITEC? Para desenvolver tecnologia. Por que tecnologia é importante? Porque isso que vai manter uma balança comercial equilibrada. Vai nos permitir soberania. Por que existem os Correios? E aí, Andira, eu não sei se você continuaria privatizando eles. Para integralizar o território nacional. Para fazer com que pessoas que não têm acesso a serviços bancários, internet, de comunicação, possam ter acesso. Ela não precisa dar lucro é algo a mais. O que serve a Petrobras? Serve para desenvolver tecnologia. E se ela não desenvolver tecnologia, no futuro ela será obsoleta. Ela está sendo explorada nos modelos que o Fernando Henrique pensou na década de 90 para exauri-la. Por que o mercado internacional não quer a presença da Petrobras como competidora na nova matriz energética? Porque eles querem o mercado apenas para eles.
E se eles conseguem fazer isso dominando uma empresa pública, eles estão fazendo. A gente pode responder agora algumas perguntas, né, sobre as estatais, para encerrar a minha fala e ficar aberto às perguntas de vocês, né? Estatais são coisas do passado? Não, não, de modo algum. Estatais trabalham com tecnologia de ponta. A presença do Estado na economia trabalha com tecnologia de ponta, não é coisa do passado. É a presença do Estado na economia que se permite acumular riqueza, gerar complexidade econômica e realizar políticas públicas. Estatais são empresas de países subdesenvolvidos? De forma alguma. A gente viu lá com os números que os países de capitalismo avançado, os países desenvolvidos, têm muitas estatais. E os países mais pobres, os países de capitalismo atrasado, como o Brasil, têm poucas estatais. Estatais dão prejuízo? Talvez. Algumas sim, outras não. Mas esse não é o ponto. Né? Naquele link que eu coloquei lá, eu sei que vocês se guiaram muito pelo prejuízo, ou pelo lucro, mas esse não é o ponto. Uma estatal não existe para dar lucro. Uma estatal existe para concretizar direitos, para materializar a Constituição, para possibilitar que o Estado realize outras políticas públicas. Estatais só atuam em setores atrasados? Não. Temos aí a Ceitec e a Petrobras como exemplos, no Brasil, mas lá fora também. A Samsung era uma estatal, até ganhar o mercado internacional e se privatizar. Mas o plano da Coreia do Sul era este. Estatais são corruptas? Algumas sim, outras não, como são as empresas privadas. Mas você não joga o bebê, a água e a banheira pela janela, né? Você limpa a água e guarda o bebê, cuida do bebê, dá banho dele de novo. Assim, pelo menos, faço com a minha filha. Né? Então, a gente não corta, né, a corrupção extinguindo estatal. O mercado privado também é corrupto. Corrupção faz parte do sistema capitalista. Se a gente não quiser mais corrupção, então tem que mudar o sistema. Estatais são incontroláveis? Não, não são. Elas passam por um forte controle público. Tem controle do Ministério Público, tem controle do Poder Executivo, tem controle social. E a Lei 3.303 de 2016, que é o regimento das estatais, ela estabelece controles privados sobre as estatais. A Petrobras hoje é obrigada a contratar uma empresa privada para controlá-la. Deve-se privatizar todas as estatais? Não. Algumas estatais até concordo que se privatize, se elas não são setores estratégicos, se elas não são setores de soberania, se elas não são setores de segurança nacional. Essas podem ser privatizadas, não tem importância. Elas já são obsoletas. Mas as de soberania, as de segurança nacional, as de complexidade econômica, as de realização de interesse público, não. Vender estatal resolve o problema fiscal? Não resolve. Vender estatal é abrir mão de um ativo. Lá atrás, quando eu perguntei, privatiza um ou privatiza dois? Quem disse privatiza um, poderia estar pensando assim, vamos então abrir mão de uma empresa que dá prejuízo. Tudo bem, pode ser interessante. Mas se essa empresa materializa direitos, é melhor mantê-la ali. Mas se a empresa dá lucro, eu estou livrando de um ativo. E não se deve abrir mão de ativos. Os ativos, eles têm que se manter com o Estado. Porque ele, além de concretizar sua função primordial, que é concretizar direitos, gera recursos que são repassados para o Estado, e o Estado, de acordo com esses recursos, vai poder, então, implementar novas políticas públicas. Então, a gente tem aí que as estatais são importantíssimas. E são importantíssimas porque fazem parte do Estado. E o Estado, para encerrar, ele não tem que exercer um papel de grilhão. Ele não constitui o fastio do cotidiano, mas ajuda as pessoas a realizar seus sonhos e suas esperanças. O Estado é para isso. O Estado não pode ser apenas para ser um grilhão, um empecilho, um fardo para o cidadão. O papel dele é outro.
e as estatais devem ajudar o Estado a implementar essas políticas, acumular esses recursos e fazer com que nós, cidadãos, possamos realizar nossos sonhos, nossas esperanças e nossos projetos de vida boa. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Espero ter sido inteligível e fico aberto aí para as perguntas, para um bate-papo, para as ordens. Obrigada, professor Davi. A professora Carolina Bessa vai colocar no chat, né, o link para que todas e todos possam assinar, porque alguns não conseguiram fazer a inscrição via Sigevento. Você quer falar alguma coisa, Carol, antes de eu encerrar? Quer dizer, encerrar, agradecer o Davi? Que eu sei que você tem compromisso agora. Sim, não, Paty, só agradecer e dizer para o pessoal aproveitar aí a presença do professor Davi para dialogar mais um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada, professora Carol, obrigada pela presença, pela participação, pela organização do evento. Davi, professor Davi, muito obrigada. Eu tinha certeza que a sua participação no nosso evento, nos nossos componentes, ia ser puro brilho, né? Como eu sempre menciono, com glitter, destaca-texto, purpurina e estrelinhas. Muito, muito interessante a sua fala, em especial, né, para os componentes que estão envolvidos, para as disciplinas que estão envolvidas, em especial, né, para o momento político, né, que nós vivenciamos com tantos discursos, né, falaciosos, vão vender para arrecadar, para distribuir, etc. Então, eu penso que muito, né, do discurso oficial, estatal, de gestão pública, foi desmistificado, né, quantitativa e qualitativamente. Se me permite apenas uma pequena informação ou observação para os presentes, para as presentes, a CEITEC foi uma empresa criada no bojo, né, da primeira política pública depois dos anos 70. Então, nos anos 70, nós tínhamos, né, no regime militar, essa cultura de criar política industrial para fazer o bolo crescer e depois distribuir os pedaços, né? Então, foi no governo Lula que foi criado, depois de muitos anos, muitas décadas, depois da redemocratização, depois da Constituição de 1988, uma política industrial, na qual, no bojo, né, dessa política industrial, veio a lei que agrega, né, normatização jurídica ao marco protetivo da propriedade intelectual, que foi a lei de proteção dos circuitos integrados, né, que o professor Davi bem caracterizou, os waffles, né, como são constituídos, são conhecidos no jargão tecnológico. E com o advento da lei protetiva, né, que reconhece a propriedade intelectual dos chips, né, dos circuitos integrados, nós tivemos essa política pública mais ampla e tivemos a primeira lei de inovação tecnológica, né, justamente no sentido de fazer com que as empresas públicas cumprissem essa função social que o Estado e que a administração pública tem que compreender, tem que realizar. Então, professor Davi, da minha parte, olha, eu vou ter vergonha depois no componente de introdução, né, à administração pública, de externar, né, minhas singelas aulas. Muito obrigada, eu passo a palavra para os discentes, para as discentes, caso queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. O professor Davi é sempre muito gentil, muito solícito, vai ter grande satisfação em satisfazer as dúvidas. Então, com a palavra, quem quiser, fiquem à vontade.
Tá todo mundo tímido hoje, professor Davi. Ninguém quer falar nada, ninguém quer comentar nada. Fiquem à vontade. Não, eu fiquei só a perguntinha que botei até aqui no chat, e sobre assim, você falou sobre a questão que Roberto Carlos, eu não estou ouvindo. Você pode aumentar um pouquinho seu som? deixa eu ver aqui, viu? Mas comenta um pouquinho ali, né? Melhorou? Melhorou. Não, assim, quando ele, acho que o Davi estava falando sobre a questão da Petrobras, né? Aí ele falou que pode ser que um dia vai acabar, né? Eu falei assim, aí eu perguntei aqui, será que realmente vai acabar um dia? Tem possibilidade de um dia o petróleo do Brasil acabar? Por motivos quais, assim? Eu vi ali a sua pergunta, mas foi bom que você fez aqui, Carlos, que a gente pode conversar, né? Eu estou vendo que aqui no chat tem mais uma. O petróleo é um recurso finito, né? Tem um filósofo ambientalista, chama Latouche. Ele diz o seguinte, só pode ser louco ou um economista quem acredita num sistema de acumulação infinito no mundo finito. Porque os recursos o planeta é finito. A gente não tem os recursos à disposição de uma maneira infinita, para sempre, podemos usar. Lá na década de 90, antes de descobrir o pré-sal, já se estimava quanto tempo demoraria para acabar as reservas de petróleo do Brasil. E isso seria um cenário da nossa geração, assim. Senão nós, nossos filhos, assistiriam ao fim do petróleo no Brasil. Mas com a descoberta do pré-sal, isso foi adiado. Então, hoje a gente tem muito petróleo. O Brasil hoje é uma das grandes reservas de petróleo do mundo. Então, o petróleo não vai acabar no nosso horizonte de vida, nem dos nossos filhos, nem dos nossos netos. Mais do que isso, talvez não. Mas os nossos netos ainda vão estar abastecendo o carro com gasolina. Mas já se sabe agora, como já se sabia lá atrás, que é necessária uma nova matriz energética. Qual será essa matriz? Não sei. Pode ser o carro elétrico, que já está sendo desenvolvido por algumas empresas privadas. Pode ser uma matriz energética alternativa, ainda não descoberta. Como se descobre essas tecnologias? Com muito investimento de recurso público. Quando eu falei para você agora, pode ser o carro elétrico, me veio na cabeça uma empresa privada que pesquisa nesse setor, a Tesla. A Tesla pesquisa nesse setor com dinheiro público. Ela não vai colocar o dinheiro dela a fundo perdido. Vai ficar investindo num negócio que ela sequer sabe quando poderá ser comercializado. Então, o capital público ele é essencial para se avançar essas fronteiras tecnológicas. Quando isso acontecer, e essa nova matriz energética tiver que ser implementada por conta de crises ambientais ou por conta da escassez do petróleo, a indústria que não tiver domínio sobre essa tecnologia estará obsoleta. Se a Petrobras não desenvolver uma tecnologia brasileira alternativa, nós estaremos obsoletos. Nós vamos ter que comprar essa tecnologia de fora. Por isso que a Petrobras é uma questão de soberania nacional. O desenvolvimento é uma questão de soberania nacional. Então, quando vai acabar, é no futuro. Nós não estaremos aqui. Mas, quando isso acontecer, quem aqui estiver, se não tiver uma tecnologia nacional, estará escravizado por uma tecnologia estrangeira. E é por isso que a Petrobras, dominada por esse setor privado, não investe em pesquisa, não investe na matriz energética. A disputa real não é pelo preço da gasolina. Isso importa para a gente agora. O fim da paridade internacional. Mas mais do que isso, enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto meio ambiente, importa
uma matriz energética alternativa. Porque depois que acabarem de sugar tudo que a Petrobras tem, é fechar as portas. Porque ela não vai servir para mais nada. Ok? Obrigada, professor Davi. Antes de adentrar aqui no mérito da pergunta no chat da Girlânia, eu gostaria de esclarecer, né, que justamente a palestra do professor Davi foi sobre as mudanças na administração pública e uma análise muito acurada, né, das empresas públicas. Então, Girlânia é uma das discentes aqui presentes, né, do componente que eu estou ministrando nesse quadrimestre, Introdução à Administração Pública. Então, no nosso componente, Girlânia, é só uma introdução, né, à administração pública, entendermos, né, no que consiste a administração pública. Ao longo, né, do bacharelado em Gestão Pública e Social, adentraremos, né, no mérito da administração pública direta, da administração pública indireta. E as empresas públicas, elas compõem, né, o staff, o rol das pessoas jurídicas de direito público, né, interno, que compõem essa estrutura organizacional administrativa. Então, feitas essas observações, né, de caráter conceitual para a Girlânia e para quem mais aqui está do componente de gestão, de introdução à administração pública, ela quer saber aqui, professor Davi, qual o reboliço, né, de baixar o valor do nada. Então, ela gostaria que esse aspecto com relação ao preço, né, os valores, né, que foram mencionados na palestra fossem mais circunstanciados com a palavra. Tá. Então, Girlane, obrigado aí pela pergunta. O valor que... Só para eu poder direcionar melhor. O valor que você diz é o valor de porcentagem que pertence ao Estado ou o valor que você diz é o valor da gasolina? Se você puder colocar aí, a minha resposta é mais direcionada. Ambos. Ah, beleza. Então, vamos tratar das duas frentes. Vamos começar, então, das porcentagens de Estado, tá? Como a professora Patrícia falou, eu estou tratando até genericamente como estatais. Pode ser estatal, pode ser uma empresa pública ou pode ser uma sociedade de economia mista. Os Correios são uma empresa pública, ou seja, o capital dele é 100% público. Aí no começo da palestra lá eu falei, né, tem 3 tipos de capital, público, privado ou multinacional. Então os Correios só têm dinheiro da União dentro dos Correios, tá bom? Então não tem capital privado. E obviamente ela é uma empresa que dá lucro, que detém a maior fatia do mercado nesse setor. Então o setor privado quer os Correios. Obviamente, o setor privado quer os Correios. E não tem como, nos Correios, eu abrir o capital e colocar ações para venda na Bolsa de Valores, porque ele é uma empresa 100% pública. A Petrobras, por outro lado, é uma sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista tem capital público, privado e multinacional. Tem os 3 tipos de capital. Obviamente, esses 3 tipos de capital vão disputar qual é a razão e a função de ser da Petrobras. Então, o capital público vai tentar fazer com que a Petrobras sirva ao mercado nacional, né, com um preço que seja acessível aos brasileiros, que atenda ao modal de transporte, de produção, distribuição de bens, que desenvolva novas tecnologias, que pense numa matriz energética distinta. Essa é a função do capital público dentro da Petrobras. O capital privado e o capital multinacional, por outro lado, eles vão querer o quê? Que a Petrobras lucre e que esse lucro seja redistribuído por meio de dividendos, por meio de lucros em ações na Bolsa de Valores. Então a gente tem essa disputa, que é a disputa inicial. Qual é o papel, qual é o desafio da administração pública no atual arranjo de capitalismo democrático? É equilibrar entre esses 2 valores, que eu coloquei lá no começo da minha fala, né? Um lado, de materialização de direitos, do outro lado, que quer acumular capital. Beleza.
Então, a gente tem um lobby acontecendo dentro desse lado da acumulação do capital para expandir a função financeira da Petrobras, expandir a função de acúmulo do Petrobras, em detrimento da função de realização de direitos. Então, quando a Petrobras tinha até 95, 80% do capital da Petrobras, a Petrobras atendia muito mais as funções públicas do que as funções privadas. Quando o Fernando Henrique, de acordo com os relatórios de pesquisa, diz assim, a Petrobras, dentro em pouco, não terá mais petróleo para explorar. Então vamos secar isso tudo aqui, fechar as portas e seguir em frente. Ele reduz o capital público. E veja, ele faz isso atendendo a um lobby do setor privado e uma ideia de lucrar o máximo possível com a Petrobras instantaneamente. A visão dele estava errada porque existe o pré-sal. E à época ele não sabia, ninguém conhecia o pré-sal. Mas a Petrobras continuou investindo até descobrir o pré-sal. E o pré-sal é uma riqueza imensa. O petróleo, como eu disse, é uma questão de soberania nacional. É uma questão de segurança nacional. Guerras são travadas para se garantir o petróleo, né? Então é óbvio que o setor privado e o setor multinacional quer acabar com as competições. Veja, hoje podem ser donas da Petrobras também, ter capital votante, indústrias estatais de outros países. A gente pode estar mandando riqueza para a China, a gente pode estar mandando riqueza para os Estados Unidos, a gente pode estar mandando riqueza para a Noruega, porque eles compraram ações da Petrobras. E esses países que têm uma presença do Estado nesse setor, eles não querem uma competidora tão forte como a Petrobras. É como se fosse um campeonato. E ninguém quer que o time mais forte continue se fortalecendo. Que continue contratando. Vamos dar um jeito de eliminar esse time aqui. Vamos limar ele da competição do mercado. E como fazer isso no capitalismo? Você se apropria do controle acionário da empresa. O controle acionário da empresa, Petrobras, ainda é do governo brasileiro. Mas o atual governo brasileiro não está interessado na função de materializar direitos da Petrobras. Está interessado apenas na função de acúmulo de capital. E é por isso que o atual governo, a exemplo do que foi o governo Temer, estabelece o preço de paridade internacional, porque atende ao setor financista. E o setor financista fez muito lobby, em 2016, para que se mudasse a organização política do país. Então, esse baixar valor do nada, na verdade, tem razões políticas, tem razões econômicas para se acontecer. É que a balança de materialização de direitos e acumulação de capital se desequilibrou em 2016. E agora ela é muito mais pesada para a acumulação de capital em detrimento da materialização de direitos. Qual é o desafio da administração pública? Recuperar a sua função de ser um instrumento para a materialização de direitos. Se ela não fizer isso, daqui a pouco a Petrobras será obsoleta, mesmo tendo tanto petróleo para explorar. Respondi sua pergunta? Ficou alguma dúvida, Germane? Se eu não tiver sido claro, refaz aí que eu tento falar outra vez. Mais alguma pergunta para o professor Davi? Pois não, Andira? Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. No primeiro gráfico que foi mostrado, mostra o Vietnã com mais estatais do que o Brasil. E o Vietnã, eu fico com dúvida por quê. O Vietnã ele tem um histórico socialista, é um país que não é totalmente urbanizado, né, e é mais rural. E eu fiquei com dúvida, dentro de um país socialista, essa economia mista, como é que funciona aplicada às estatais? Beleza. Tá. Vamos separar o joio do trigo, né? O Vietnã teve um histórico, né, de um sistema socialista, um domínio socialista ali durante tempos. Mas hoje, Andira, o Vietnã tem uma complexidade econômica, se não maior, igual à do Brasil.
Então, o Brasil ele ficou muito para trás em termos de complexidade econômica. O que significa complexidade econômica, né, nesse sentido? Né? O Brasil hoje exporta muito grão e tem que importar muita tecnologia. O país que tem mais equilíbrio entre produção tecnológica e produtos primários é um país com mais complexidade econômica. Então, o Brasil era à frente dos países do Sudeste Asiático, era à frente da Irlanda do Norte, da África do Sul, da Noruega, até a década de 80. Da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela foi colônia agrícola do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial. Era uma colônia agrícola. O Japão explorava território da Coreia do Sul para plantar comida para abastecer o Japão. E eles conseguiram gerar complexidade econômica, estabelecendo que a presença do Estado na economia é importante para gerar essa complexidade. Então, mais do que o modelo se capitalista, se socialista, é o que se planeja fazer. Porque, veja, a China, ela é socialista. Ainda assim, ela é hoje a maior economia do mundo, é a economia mais complexa, é a economia que pode impor comportamentos dentro do globo. O Brasil, ele plantava soja e fazia o refino da soja em farelo e em óleo. O maior comprador, China. O que a China fez? Montou uma estatal que refina o grão de soja, faz o farelo e faz o óleo. O que a China fez, então, com a indústria brasileira? Quebrou. Agora me dá o grão só, Brasil. Você não precisa se industrializar. Você vendeu o grão. Eu refino aqui. E o Vietnã, no mesmo sentido. A estatal, ela pode existir para materializar direitos ou pode existir para gerar complexidade econômica. E aí, essa complexidade econômica que é gerada pelas estatais independe do sistema econômico adotado, se capitalista ou se socialista. Então, a gente vai ter estatais mais voltadas para a materialização de direitos. Exemplos. As pessoas elogiam muito, né, o metrô na Europa, o sistema público na Europa. Mas aquilo é uma empresa pública. Então, aquela empresa pública, ela está atendendo a um setor público, não é gerar complexidade econômica. No Brasil, isso não acontece, né? As empresas aqui são privadas que prestam esse setor. Então, veja, muito mais do que o sistema produtivo, pense no sentido da estatal, que é atender à população, gerar complexidade econômica, possibilitar desenvolvimento tecnológico e soberania para os países. O que os países vão fazer com essa soberania? Aí, que seja dentro do que eles querem fazer, porque são exatamente soberanos. Né? Obrigada, professor Davi, novamente. Podemos encerrar, meus caros e minhas caras, que meu gamer aqui de gravação daqui a pouquinho expira. Mais alguém quer alguma pergunta? Podemos encerrar? Sim, obrigada, Andira. Olha, professor Davi, só elogios, né, aqui no chat. Agradeço enormemente, em especial por suas palavras tão gentis e carinhosas. Sem dúvida, nossa semana aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, né, no nosso campus aqui, Socígenes Costa, em Porto Seguro. Fica muito feliz, muito prestigiado com a sua palestra, com a sua participação. E Patrícia, eu estava procurando aqui, que eu não tinha... Eu tenho a balança do Vietnã aqui. Eu sabia que ela era mais complexa que a brasileira. Eu disse que era mais complexa ou quase, né? A maior parte de importações do Vietnã é equipamento de telecomunicação, peças e acessórios, são 33%. Depois, seguidos de 19% de válvulas e tubos.
Então, eles importam mais produtos industrializados que o Brasil, porque a maior parte da balança brasileira é grão e minério bruto, né? Então, eles importam mais produtos industrializados que a gente importa hoje. Olha só, né? Então, senhor Davi, obrigada a todos e todas que aqui ficaram até esse horário. Espero, né, que com o fim da pandemia, com o ensino presencial, você possa vir presencialmente aqui em um dos nossos auditórios para brilhar novamente. Eu fiquei pensando assim, se fosse outros tempos, né? A gente ia para o sul da Bahia. Mas estou à disposição sempre, Patrícia. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Agradeço os elogios que chegam aqui pelo chat. Qualquer dúvida, estou à disposição. E contem comigo aí, porque precisar, tá bom? Obrigada. Então, caros e caras, eu declaro encerrado o evento de hoje. Agradeço novamente. Boa semana, fiquem em paz e sigamos, né, na reflexão das palavras que o professor Davi nos ensinou hoje. Obrigada.